Ok, entendi. Sim, Henrique, pode começar. Muito bem. Boa noite a todos. Minasan konbanwa. Konbanwa. Genki desu ka? Todo mundo tudo bem? Graças a Deus, estamos todos bem. Vamos a começar agora o culto. Hoje é 30 de janeiro, no último dia, quase o último domingo do mês de janeiro. Já estamos em 2022, né? E vamos a louvar a Deus, preparar teu coração para oferecer a Deus um culto racional, um culto com entendimento, e que você hoje possa preparar também teu coração e ir com essa disposição de aprender a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus e compartilhar essa palavra que você vai aprender em esta noite. Assim que com muita expectativa, com muita disposição, com muita humildade de coração, vamos a aprender a palavra de Deus e louvar seu nome. E antes de começar, quero fazer a leitura desta noite. Eu escolhi a oração do Pai Nosso. Foi pedido também, não que escolhi, sino que a pastora Ruth me falou para poder fazer a oração do Pai Nosso no louvor. E eu coloquei a oração do Pai Nosso que está em Mateus capítulo 6. Se vocês podem ler Mateus capítulo 6, vamos a ler do versículo 9. Porque vou pedir a minha esposa que você possa ler a oração do Pai Nosso e imediatamente hacemos a oração do Pai Nosso também. Então, Mateus capítulo 6, versículo 9. Podes ler, por favor, esposa minha? Vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Hasta aí. Agora sim, vamos fazer todos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, amém. E assim, começando, Pai Nosso, vamos a começar louvando a Deus. E lembra-te, quando eu me converti, comecei antes eu repetia muitas vezes o Pai Nosso e não tinha sentido para mim. Uma vez que me converti, o Pai Nosso virou um sentido muito forte e especial, porque de criança não tinha essa identidade com meu pai, né? E quando comecei a entender que essa oração faz pai, teve um sentido muito especial para mim, né? E é falar não somente pai, com identidade que me dava como filho, sino nosso, algo que me pertencia, seria parte de aquilo que Deus tinha para mim, né? Então, é tão importante isso. Mas daí, a oração do Pai Nosso fala de santificado seja seu nome, né? De louvar a Deus, começa com uma adoração, começa com um reconhecimento que é nosso Pai, que é nosso, e que seu nome é santo, santo, santo. Que seu nome é santo, santo, santo. E vamos a começar louvando a Deus, reconhecendo a santidade de Deus com a música Santo Deus. Quando entro em tua presença,
ti, Senhor. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Quando entro em tua presença e contemplo a tua glória, me esvazio e me prostro aos teus pés. Os teus olhos me consomem com teu infinito amor. Teu perdão me restaurou pra teu louvor. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus, tu és santo. Teu amor enche a minha vida e transforma o meu viver. Santo Deus, Santo, Santo, Santo Deus. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há. Tu és digno de louvor. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Amém. Santo Deus, santo é seu nome. E continuando essa oração do Pai Nosso, venha a nós tu reino, faça a tua vontade, né? Assim na terra como no céu. E dá-nos o pão nosso de cada dia. Nunca te esqueças, nunca nos esqueçamos desse pão que nos dá Deus a cada dia. Nunca nos esqueçamos e agradeçamos a Deus sempre por suas bênçãos, por sua provisão que dá a cada dia, porque nunca nos faltou um pão em nossa mesa. Nunca nos faltou comida em nossa mesa, mesmo que hemos passado e estamos passando por umas situações difíceis, de pandemia, de economia, mas Deus sempre nos ha fornecido todo o que nós precisamos. Nunca te esqueças de cada bênção, tanto grande como pequena, cada detalhe que Deus nos dá em nossas famílias. E vamos a cantar essa música, Quantas Bênçãos. E eu lembro do Salmo 103, que diz assim que bendice alma minha Jeová e bendice todo mi ser seu santo nome. Bendice alma minha Jeová e olha, presta atenção, nunca te esqueças de nenhum de seus benefícios, porque Ele perdoa tus iniquidades, sara todas tus enfermedades, redime tu vida da perdição e te coroa com benignidade e misericórdia, que farta da tua boca de bens, de sorte que tua mocidade se renove como águia. Então, nunca te esqueças as bênçãos de Deus. Se na vida as ondas agitadas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são,
todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes a teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canções alegres dias passarás. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus controla sim. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E verás surpreso quanto Deus já fez. Amém. E agora sim, continuamos com o louvor. E cada vez que você faça uma oração, né? A Bíblia fala assim, mesmo capítulo 6, né, de Mateus, que busquemos sempre primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todo lo demás será acrescentado. E cada vez que você faça uma oração, se você quer se aproximar a Deus, hoje de manhã a Maraísa falou uma frase no culto de manhã: Deus está a uma oração de distância de você, né? E cada vez que você possa orar, seja através do nome de Jesus. Que através desse nome poderoso, você possa deixar e confiar em Deus e depositar tua vida, tua alma, tus pensamentos nele, né? E vamos hoje a cantar Vencendo Bem Jesus, esse nome poderoso, aquele que nos redimiu de nossos pecados, que através da graça, através do sacrifício na cruz, podemos ter esse acesso, essa entrada diretamente com nosso Senhor, com nosso Pai. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se
nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar, e os remidos triunfantes em fulgor hão de cantar. Vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Vencendo vem Jesus. Amém. Glória, glória, aleluia. Né? Muitas vezes em nossas orações falamos amém. Amém significa assim seja, né? E aleluia, louvar a Deus. Agora sim, vamos, prepara teu coração em esta noite. Pega uma caneta, pega um quaderninho, pega a tua Bíblia e com muita expectativa e com muita fome de Deus vamos a ouvir a palavra de Deus e vou orar pela pastora Ruth, ok? Para começar a pregação e depois vamos a separar os grupos. Não sei se separar ou não, mas vamos a orar. Fecha teus olhos, concêntrate. Pai Celestial, em nome de Jesus, prepara nossos corações, prepara nossas mentes, tira toda distração. Agora queremos focar-nos em ouvir e entender tua palavra, para que possamos viver e compartilhar a outros o que vamos aprender en esta noche, y lo que possamos aprender en esta noche fique grabado para nuestras vidas para siempre. Que tu palabra venga a motivarnos, que tu palabra venga a curar, que tu palabra venga a confrontarnos, a tomar otra actitud, a vivir de acordo a tua vontade, que tua palavra venha desafiar-nos, a contagiar-nos de alegria, que tua palavra venha vivificar nosso ser, que tua palavra venha a glorificar, Senhor, e a exaltar teu santo nome. Deus, queremos ouvir atentamente, agora sim, e Espírito Santo, dá-nos esse entendimento y guíanos, Señor, para que uses la vida de tu sierva, para que ella, a través de sus labios, puedas transmitir tu mensaje tan claro, directo, profundo, Señor, y eterno. En nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén.
Boa noite, pessoal. Hoje eu usei o artifício para esconder a bagunça atrás de mim. Mas nós gostaríamos de começar o estudo do livro de Romanos. O livro de Romanos, se puderem abrir para acompanhar. E nós gostaríamos de pedir para Deus nos ajudar, para podermos entender significados riquíssimos que esse livro nos concede. O pastor Daniel, pastor Flávio e eu haveremos de seguir o estudo de Romanos. Então, nós podemos ver aqui, no versículo 1. Na verdade, eu gostaria de que pudessem, depois da mensagem, lerem inteirinho de 1 a 17. Mas eu vou traçar uma linha de pensamento, que não vai ser 1, 2, 3, tá? Então, a gente vai montar uma linha de pensamento. Então, no versículo 1, está escrito: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então, nós podemos ver aqui o livro de Romanos é livro de Evangelho. É como se fosse Mateus, Marcos, Lucas, João, Romanos. Romanos também é o livro do Evangelho. E vemos aqui Evangelho de Deus, como que realmente viesse diretamente de Deus. Evangelho significa boas novas. Então, as boas novas que foram trazidas diretamente de Deus para nós. Não haveria outra boa nova maior do que as boas novas que Deus trouxe para nós. E essa boa nova, esse evangelho de Deus, que veio de Deus, veio do céu, está centralizado na introdução do seu filho. Então, está escrito evangelho de seu filho, 1:9. Então, vemos aqui o evangelho de seu filho, que o Paulo foi escolhido para anunciar esse evangelho, as boas novas, que trouxe o Filho Jesus, o Filho de Deus. Como nós vemos a apresentação no versículos 2 a 4, onde havia sido já profetizado de que haveria de ser enviado esse Messias, e essa promessa havia sido cumprida pela vinda de Cristo. Então, essa é a boa nova, que Jesus veio cumprir a promessa das profecias, e vemos então aqui, primeiro, o Cristo humanado, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, ou plenamente humano. E vemos então Cristo humanado, e no versículo 4 vemos então o Filho de Deus, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus, Cristo, nosso Senhor. Então, é a introdução do próprio Jesus, o Evangelho de Jesus, Evangelho do seu Filho. E vemos também no versículo 16, o Evangelho de Cristo. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, vemos aqui o Evangelho de Cristo. Então, essa boa nova que Deus nos trouxe em seu Filho Jesus, a vida de Jesus, o Filho de Deus, enviado a nós, encarnado, é a essência do Evangelho. Aí, o que ele veio fazer? Então, nós podemos ver no versículo 17. Porque nele, em Cristo,
se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Então, vemos aqui que Cristo Jesus veio revelar a justiça de Deus, que no NVI está escrito, né? Que Cristo Jesus veio revelar a justiça de Deus. E quando a gente fala da justiça de Deus, é para fazer a gente estremecer, na verdade, né? Porque Deus, na sua pessoa, na sua essência, ele é um Deus santo, reto, justo, e ele é a própria manifestação da justiça em pessoa. Aí, a gente vê a questão da justiça de Deus, tem dois lados, extremos, digamos. A justiça de Deus obriga a castigar toda a injustiça, né? Então, isso meio que é estremecedor, né? Porque, como está escrito, né, depois nós vamos estudar o livro de Romanos, mas nós sabemos que não há um justo sequer. Então, isso significa que todos nós estamos como alvo da ira de Deus, do castigo de Deus, da condenação de Deus. A justiça de Deus precisa manifestar na forma da ira, que logo em seguida nós vamos estudar em Romanos capítulo 1, versículo 18. Está escrito sobre a ira, no capítulo 2 também, e assim por diante. Então, a justiça de Deus, diante do pecado, ele precisa condenar, castigar. A ira de Deus está sobre todos os injustos. Não tem como, né? Deus justo não pode permitir injustiça. Mas, por outro lado, nós vemos a graça, né? Essa é a realidade do Evangelho, das boas notícias que chegou a nós. Como está escrito no versículo 5, pelo qual recebemos a graça. Nós recebemos a graça de Deus. Nós não somos mais o alvo da ira de Deus, porque Jesus recebeu por nós. Ele recebeu a condenação, ele recebeu o castigo, o salário do pecado que é a morte. Então, por isso que é a boa nova. Porque a justiça de Deus nos é apresentada na forma da graça e não na forma da ira. E, portanto, é o poder de Deus para a salvação. Versículo 16, novamente, né? Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E agora vemos, então, a linha principal que o livro de Romanos traça, a fé, né? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, quando nós cremos na obra da graça de Jesus, que morreu na cruz por nós, recebendo toda a ira de Deus que estava sobre nós, ele tirou essa ira que estava sobre nós, a condenação que estava sobre nós. Então, nós somos justificados. Deus nos deu esse poder de sermos perdoados, justificados, né? Então, é tremendo aqui, quando nós podemos ver que esse dom gratuito da graça de Deus nos é concedido, a justiça de Deus, para nos justificar, quando nós cremos, né? Quando nós acreditamos na obra consumada de Jesus. Então, aqui a gente vê que o Evangelho deixa muito claro que todos nós não temos como salvarmos a nós mesmos, né? Diante da justiça de Deus, todos nós somos alvo da ira de Deus, né? Diante da justiça de Deus, nós não tínhamos como escapar da ira de Deus, mas a graça de Jesus Cristo, ele tomou sobre si a ira, a condenação,
o castigo, e através da sua morte, nós temos o perdão. Nós somos justificados. Né? E essa palavra, a justiça de Deus que nos é concedida quando cremos nessa obra de Jesus. Por isso que é graça, porque ele já pagou toda a dívida. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Cristo Jesus já morreu por nós e ele quitou a dívida que nós tínhamos diante de Deus, que não poderíamos pagar, não teríamos a riqueza do mundo inteiro que pudesse pagar a justiça de Deus, mas Jesus já pagou. E Jesus mesmo lá na cruz, ele pediu, Pai, perdoa-lhes. Né? E assim, Cristo Jesus é a nossa justiça. Quando nós recebemos essa graça, pela fé, nós somos justificados. Esse é o dom espiritual que também está escrito no versículo 11. É o dom espiritual, o dom gratuito, o perdão, a justificação. Eu achei tão bonito aqui também, se vemos aqui no versículo 6 e 7, nós somos chamados para sermos de Deus, para pertencermos, a Jesus Cristo. E somos chamados para sermos santos. Então, olha só que graça é essa que nos é concedida, que nós somos chamados para pertencer em Cristo, ou a Cristo, e sermos chamados santos. Né? E também nós podemos ver que essa salvação é tão plena, tão completa, né? Que nós podemos ver que Cristo Jesus satisfez a justiça de Deus, e essa prova é a ressurreição, que Deus, o Pai, o recebeu, né? De volta para a glória. Porque Jesus venceu o pecado, como nós cantamos agora. Né? Jesus venceu o inimigo que realmente nos levou a desobedecer. Né? O que é que levou a sermos desobedientes? Né? O Adão e Eva desobedeceram, e nós somos filhos da desobediência, e está ali a ira de Deus sobre nós. O espírito que opera nos filhos da desobediência realmente toma conta de nós de uma forma tão... Nós somos aprisionados, porque desobedecemos a Jesus, ouvindo a voz de Satanás, do enganoso Satanás, homicida Satanás, que nós somos mortos no pecado, não é? Mas o que significa que quando nós rejeitamos a Deus? Né? Gostaria de entender só um pouquinho. Né? O que levou Adão e Eva a desobedecer a Jesus, a Deus? Né? É que Satanás conseguiu fazer Adão e Eva a duvidar de Deus. Né? E quando nós duvidamos, nós não obedecemos. Ah, pai está falando isso, mas isso não vai dar certo. Não obedece ao pai. Por quê? Eu não acredito que o que pai está falando é coisa boa. Né? Eu acho que a minha ideia é melhor. Eu desacredito no que o pai fala e eu desobedeço ao pai. Né? Então, a fé e a obediência vai junto, como está escrito aqui, né? Obediência da fé. Eu só vou obedecer quando realmente eu acredito. Né? Então, o que está escrito sobre a obediência da fé aqui? Né? Que, na verdade, nós precisamos depositar a nossa fé que não há outro lugar, em nenhum outro lugar, no céu e na terra, que podemos ser salvos, senão na graça de Jesus. Quando realmente eu acredito, aí nós podemos ter algo muito surpreendente que eu pedi para que orasse o Pai Nosso, né? Que na verdade,
quando se fala desse poder de Deus, né? O que é esse poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como está escrito no versículo 16? Né? Jesus, como vencedor, como nós cantamos, né? Ele é o Senhor, podemos ver aqui no versículo 4, depois de novo no versículo 7, né, sobre Senhor Jesus. Ele consumou a obra da salvação, ele venceu o pecado, venceu o inimigo pela obediência, para a gente lembrar, né, que ele foi obediente até a morte, e pela sua obediência nós somos salvos. E agora, nós que somos salvos e cremos nele, crendo nele, devemos obedecê-lo, porque ele é Senhor e nós somos apenas servos do reino de Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, todo vitorioso. Então, aqui nós podemos ver a verdadeira transformação, que a vida cristã, a salvação, começa com perdão, libertação, é tudo o lado negativo, pelo perdão, pela libertação do corredor da morte, do aprisionamento, do domínio do inimigo, né? A dívida impagável. Cristo Jesus consumou tudo isso, ele quitou tudo isso, nós somos salvos, mas tem todo esse lado positivo que Jesus, ele nos trouxe a reconciliação com Deus, a restauração do relacionamento com Deus, a comunhão com Deus, e a nossa transformação. Quando realmente cremos nele, nós somos transformados, todo o nosso ser, né? Nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, né? A orientação da vida, o nosso coração é transformado, todo o nosso ser é transformado. O poder de Deus que realmente pode nos transformar completamente. E isso é manifestado na vida de obediência, né? O pecado nos levou a não crer em Deus e desobedecer a Deus. Agora, crendo em Jesus, na crença absoluta de que ele é realmente o Senhor, o Salvador e Senhor na minha vida, ele reinando em mim. Por isso que tem aquele versículo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, né? E aqui ele vem reinar de tal forma, né, que nós aceitamos pela fé a sua graça, e pela fé aceitamos o seu governo. Vem reinar em mim, Senhor. Né? Aquele que me justificou, agora vive em mim. Podemos ver aqui no versículo 17, porque nele se descobre, primeiro é revelado, e agora vemos aqui a questão do crescimento, de descobrir a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, de fé em fé. É um crescimento contínuo de nós descobrirmos a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus. Sermos transformados de glória em glória, a sua imagem está nessa justiça de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Venha o teu reino. Somos feitos participantes da sua perfeição, da sua justiça, né? E constantemente a gente não questiona mais, né? Nós queremos obedecer, porque nós temos certeza de que ele é infalível, ele é a perfeição, e nós temos essa, né, essa propensão, essa espontaneidade contínua de viver em obediência debaixo do seu reino, como seus servos. Por isso que a palavra servo é repetida aqui, né, algumas vezes. Vou deixar para a tarefa para vocês acharem. Mas o próprio Paulo fala, eu sou servo.
né? Eu sou apenas servo de Jesus Cristo. Eu quero viver uma vida de obediência. Embora assim, a palavra obediência não é uma palavra bem-vinda para nós, né? Porque uma vez o pecado entrou, a obediência se tornou uma definição de opressão, né? Mas, na verdade, obedecer a Deus é o privilégio de vivermos de fé em fé, descobrindo a justiça de Deus, a perfeição de Deus, a santidade de Deus, tudo que Ele é, na sua essência. Né? E quando realmente obedecemos, podemos desfrutar de bênçãos do seu governo. Venha o teu reino, venha o teu reino. Viver uma vida vitoriosa, uma vida livre, totalmente livre. Desfrutarmos da liberdade, uma vida repleta da sua presença, né? Justiça de Deus, justificado por Deus. Então, é uma vida livre, eu não tenho mais nenhuma dívida, né? Eu não tenho mais nenhuma cobrança atrás de mim, nessa crise, né? A gente vê ali que todo mundo está correndo atrás do prejuízo, né? Cada vez que a dívida vai aumentando, não, pelo contrário. De fé em fé, nós descobrimos a justiça de Deus. E o que o Paulo fala? Que ele veio para anunciar esse evangelho, essa boa nova, essas boas novas, né? E aí nós podemos ver também no versículo 12, que tem esse lado de fé em fé, que é a fé do Paulo, que anuncia o evangelho, e quando nós recebemos, é a nossa fé. Então, de fé em fé, de quem proclama e de quem recebe, de quem acredita. Essa é uma forma de ver. Outra forma de ver é de fé em fé. A minha fé de hoje e a fé de amanhã, um crescimento maior. Fé em fé. Passo por passo, uma vida de fé. O justo viverá da fé. Descobrindo a riqueza que a justiça de Deus nos traz. De sermos perdoados, de sermos feitos filhos de Deus. Esse é o poder da salvação. De sermos herdeiros de Deus. Viver essa plenitude do privilégio que Deus nos concede. É viver uma vida vitoriosa, porque Cristo já venceu tudo e reina, e Ele deseja que nós reinemos junto com Ele. Quando Ele reina em nós, nós somos participantes do seu reino. Né? Ali, então, tem mais uma coisa, é o fé mútuo que nós precisamos ter, de encorajamento. Que vemos em versículo 12. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado, eu seja encorajado pela fé mútua, tanto vossa como minha. A igreja é isso, não é? O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento de pessoas que acreditam no mesmo Deus, né? E essa fé em Deus que nos concede tanta bênção, tanta graça, tanta libertação, tanta vitória, é isso que é fé mútua. Nós compartilhamos essa vida de graça, essa salvação que nos é concedida. Nós gostaríamos de podermos realmente crescer nesse conhecimento do que o Evangelho de Deus nos trouxe, o Evangelho de seu Filho, o Evangelho de Cristo. Então, ter essa certeza, queridos irmãos, né? E a obediência não tem essa coisa, mais tarde. Não, obediência é algo assim, que é imediato, né? Quando realmente eu acredito, eu vou obedecer. Né? Qual é essa obediência? Primeira obediência, confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Né? E realmente pedir para o reino de Jesus vir e desfrutarmos dessa vida em abundância, dessa vida de graça, graça sobre graça, de fé em fé.
É isso que nós gostaríamos de desfrutar. Obediência da fé. Não tem essa coisa, eu acredito, mas não vou obedecer, né? Então ainda não acredita. Não tem esse meio termo. Ou eu creio e obedeço, ou eu ainda não creio. Mas se eu não creio, eu não vou poder desfrutar do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Né? O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se eu creio, eu obedeço. E assim eu vou crescendo de fé em fé. Eu acredito, eu obedeço. Eu obedeço, eu cresço na fé. E assim vai, de fé em fé. Gostaríamos de desfrutar essa vida de obediência da fé. Talvez se hoje a gente, porque no fim, Romanos é rico demais, mas se puder colocar uma palavra-chave, obediência da fé. Né? Gostaríamos de analisar o quanto que realmente eu tenho crido e obedecido. Talvez seja a chave dessa questão, né? Porque a gente meio que leva levianamente ou superficialmente, eu creio. Mas o Romanos ensina claramente, se você crê, você obedece. Né? Então, nós gostaríamos de ter essa fé real, a fé verdadeira manifesta na obediência. Né? De atender ao chamado para sermos de Cristo, chamado para sermos santos. Vamos ter esse momento de oração. Querido Pai Celestial, agradecemos por um livro riquíssimo que nos é concedido, que o apóstolo Paulo deixou para nós como um tesouro incrível, que nós podemos ver pela história o Martinho Lutero, o João Calvino e tantos outros santos tiveram verdadeira mudança, transformação, verdadeiro encontro através do livro de Romanos. Ajude com que esse estudo de Romanos na nossa igreja durante esse ano seja essa realidade de verdadeira transformação, Pai. Que nós possamos descobrir, que possamos realmente descobrir a justiça de Deus revelado a nós em Cristo Jesus, que nós possamos crescer de fé em fé, de graça em graça, através da obediência da fé. É o que nós te pedimos. Faça a sua obra do Espírito Santo no profundo dos nossos corações. Que a nossa fé seja verdadeira, que nos mova em obediência contínua. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, pastora Ruth. Muito obrigado. Van voltar os outros grupos. Ok. Só um grupo que está voltando. E temos também um louvor em japonês daqui a pouquinho. Já estão voltando. Sim, daqui a uns segundos. E ficar com aquela palavra, obedecer. Obedecer. Eu acho que o abecedário que uno aprende de criança sempre é o ABC, e o abecedário de um cristão é o obedecer. E estamos aqui daqui a pouquinho, já para colocar um louvor em japonês, onegai shimasu. Okay. Alex, você tem um louvor em japonês? Aí está. Sanbi no shimashou. So no
すべてのすべてよ。Qué bonito louvor em japonês, né? Muito bonito. Em Cristo só. Muito bem, agora sim chegamos quase ao final deste culto online. Que ia pensar que a palavra online, culto, iam ir combinados. E agora é tempo da oração, né? Agora estou escutando culto híbrido, antes que ia pensar que existia algo híbrido. Agora vamos ao método de oração. E alguém tem algo para agradecer, um pedido de oração? Alguém? Se não, eu posso começar. Dá para ouvir, Alex? Dá para ouvir? Sim? Sim. Eu queria pedir oração, já para começar. Não estou muito bem de saúde. E semana passada estou fazendo uma bateria Falandex de muitas provas. Estou fazendo muitas provas de sangue e tudo isso, né? Está um pouquinho carinho, mas estou fazendo porque eu não tenho convênio. Estou fazendo muitos e é engraçado que um homem baixinho como eu tenho tudo alto. Pressão alta, colesterol alto, triglicéridos alto, tudo é alto em mim, menos meu tamanho. Mas
E ainda tenho que fazer muito mais exames ainda. E, bom, orem por mim, porque estou crescendo mais em outras coisas, não? Dos lados. E agora estou voltando a fazer regime, porque engordei muito, né? Então, depois de que tive Covid, engordei 25 quilos, você imagina? Então, orem por mim. A próxima semana tenho que ir de novo ao médico, fazer mais exames, né? Estão orando por isso. Alguém mais tem um pedido de oração? Um agradecimento? Alguém? Ninguém mais? Elias? Elias, pode falar, Elias. Queria agradecer que essa semana a gente descobriu, né? A Aline foi fazer ultrassom e descobriu que são 2 meninos, né? E então a gente ficou muito feliz por eles e agradecer por isso e pedir que tenham muita saúde, que seja uma gravidez saudável também, né? Para a Aline. Muito bem, vamos orar pela Aline, dos filhos. Que mais? Alguém mais? Vamos lembrar da Érica, A Érica. a Clarissa, a Laurinha, que acabou de nascer, com o Nio, toda a família. Vamos lembrar deles, né? Érica, Clarice, Laurinha. Alguém mais? Ninguém? Alguém? Daremoinai? Quem mais? Ok. Só, né? Mais um. Alex? Queria, essa semana que vem, eu vou começar a estudar de novo, né? Seminário. Quero pedir a oração de vocês aí para que seja a última vez que eu vou começar, né? Para terminar. Comecei várias vezes já, mas agora essa aqui é a última vez, tá? Vamos orar para que seja assim, para que Deus mostre o caminho dele para a minha vida, a vida da nossa igreja aqui em Piedade. Tá bom, muito bem, vai começar o seminário, Alex. Eu quero orar por minha esposa. Vou aproveitar que estou como anfitrião aqui para pedir oração à minha esposa. Agora estão aumentando mais os pacientes no hospital, né? Vocês sabem disso, né? E estes dias minha esposa veio chorando um pouquinho, né? Porque ela já não quer, ela está trabalhando, mas é difícil ver cada caso, né? E ela se envolve muito emocionalmente com cada caso. E tem uma senhora, né? Que conta. Indicação? Uhum. É que, como o Rick disse, né? Eu me envolvo muito com os pacientes, né? E eu sinto o sofrimento deles, né? E, bom, até também pedi oração por essa senhora, o nome dela é Laudiceia. Ela teve câncer já do útero, já tratou tudo, mas agora se estendeu né, pela cavidade abdominal, parece que ósseo também, câncer ósseo. E, bom, ela sabe, né, que é complicado o caso dela, mas ela está confiante que Deus vai fazer o melhor para ela. Mas, assim, realmente eu já, né, como eu me envolvo muito com os pacientes, eu acabo trazendo essas cargas, né, sobre mim também. E eu também estou, né, no culto passado, a gente orou por mim, né, pela coluna, né, estou sentindo dores na coluna. O último plantão que eu fui trabalhar me doía ombro também, sabe, tudo. Mas, nossa, acho que as cargas, né, dos pacientes que eu estou levando, né, talvez também me falte entregar também essas cargas, né, para Jesus no final do dia, né, que eu trabalho, né, falta, de repente, entregar mais isso também, né, e, bom, que Deus possa me abrir outra oportunidade de trabalho. Ok. Então temos, bom, orar por Elias, agradecer por Aline, por os filhos, a Érica, Clarice e Laura, Alex, porque vai começar a estudar no seminário, pela paciente
da Nayara, né? E pela saúde mental também e emocional de Nayara, né? Porque não é fácil ver cada caso que ela pode presenciar. É difícil, né? Porque vê as lágrimas, o sofrimento dos pacientes e quando há óbitos tem que ver também os parentes que ficam, né? Também, né? Então é muito difícil e agora a UTI de novo está enchendo, né? Quase já 100%, né? Na CHS. Também casos de Covid, não acabou o Covid, assim que continuamos, a esposa continua na batalha, né? Bom, então eu vou pedir a minha esposa mesmo que possa fazer essa oração. Ninguém mais? Alguém mais? Estamos fechando. 3, 2, 1. Ok, então vamos a orar. Onegaishimasu. Ora, por favor. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa escutar nossas orações nessa noite. Sabemos que o Senhor tem os ouvidos atentos para nos escutar e que o Senhor responde a nossas orações, Senhor. Te peço, Senhor, pela vida, pela saúde do meu esposo Ricardo, que o Senhor possa ir cuidando de todos esses detalhes, Senhor, apesar de algumas alterações, Senhor, dos exames de sangue, mas o Senhor está no controle de tudo e o Senhor vai nos ajudar neste momento, Senhor, para buscar o tratamento certo e que não seja também nada mais grave, apenas algumas alterações pequenas que possam ser corrigidas facilmente, Senhor. E peço pela Aline, que fez ultrassom essa semana, Senhor, e obrigado por essa bênção, Senhor. Apesar, né, além de, né, que nós sabemos que ter um filho é uma bênção para todo casal, para toda a família, Senhor, e agradecemos infinitamente porque são 2, né, e são 2 meninos, Senhor, não sei se eles desejavam ter meninos ou não, mas não importa, Senhor. O Senhor abençoou eles com 2 meninos que vieram de uma vez só para trazer muita alegria, muita bênção, Senhor, para a família, para os avós, para os tios, Senhor. Que o Senhor possa abençoar a gestação da Aline e esses 2 meninos, Senhor, que venham com saúde e muito abençoados, Senhor. Nós te lembramos também agora, neste momento, da Érica, Senhor, que o Senhor possa estar na vida dela, possa estar fortalecendo ela, e mostrando os seus cuidados com ela e com a família dela, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da Clarice, da Laura, da Laurinha, que o Senhor tem abençoado ela e a família dela, Senhor, com esse nascimento, com essa criança abençoada, que o Senhor possa estar com a Clarice, com a Laurinha e com seu esposo, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor Jesus, que a família possa ser abençoada pelo teu amor, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada vez mais essa família, Senhor, e para que eles possam estar sempre nos seus caminhos, meu Deus. Peço também pela vida do Alex, Senhor, pela vida espiritual do Alex, por esse nova fase que ele está recomeçando, Senhor, que o Senhor possa abençoar esse estudo do seminário, para que o Senhor possa abençoar a vida dele e, através desse seminário, que ele seja bênção para muitas, muitas pessoas, Senhor, para que ele possa ser bênção para a nossa igreja, como ele já sempre foi, Senhor, para que seja bênção, continue abençoando muitas pessoas, muitas famílias, Senhor. Nós te pedimos, agradecemos pela vida do Alex, Senhor. E peço também, Senhor, por essa paciente Laodiceia, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, que se for da sua vontade, que o Senhor possa realizar um milagre na vida dela, Senhor, fortaleça ela neste momento difícil. Te pedimos também, Senhor, pelas pessoas que estão internadas em todos os hospitais, Senhor, que estão sofrendo, Senhor, que estão numa cama de hospital, que o Senhor possa estar com eles nesse momento de dificuldade, Senhor, para que o Senhor possa, Senhor, estar no controle de tudo isso. Nós sabemos que o Senhor está no controle, né, desses casos de Covid, que o Senhor possa proteger as nossas famílias dessa doença, Senhor. E te peço também, Senhor, que o Senhor possa vir com cura, Senhor, na minha vida, dessas dores na coluna, dores no corpo, Senhor, que o Senhor possa me restaurar fisicamente, espiritualmente, Senhor. Também venha restaurar a minha vida, Senhor, para que o Senhor possa receber as cargas que a gente recebe
que eu recebo durante o trabalho, o Senhor recebe todas essas cargas, Senhor, me fortaleça nesses dias, Senhor. E obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, Senhor. O Senhor tem cuidado de cada membro da igreja, Senhor. Que o Senhor tem nos fortalecido nesses tempos, Senhor Jesus. E que a gente possa, Senhor, ser grato a Ti pelas maravilhas, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fala através da Sua palavra, através dos irmãos, através da comunhão com os irmãos, Senhor. Nós te agradecemos essa noite. Obrigada, Deus poderoso, em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. 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 E agora, com quem vai ser uma bênção? Sou eu. Vai passar. Senhor nosso Deus, lembra também do Fernando e da Nara, que não puderam participar hoje. Realmente, que o Senhor possa estar abençoando a vida deles, que eles possam ser testemunho junto aos amigos, aos familiares deles, que eles possam ser sal da terra, luz do mundo ali, Pai. Senhor nosso Deus, também abençoa realmente com cada um da igreja, Pai. Que a graça do Senhor nosso Jesus Cristo, o amor eterno do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja convosco sempre e para sempre. Amém. Amém. Amém, amém. Que tenham todos. Alguém, não? Um anúncio? Nada? Ok? Então, tenham boa noite, boa semana. Que Deus abençoe muito suas vidas. Mataraishu. Próxima semana, Deus abençoe a todos. おやすみなさい。 Boa noite. Arigatou gozaimashita. Boa semana para todos vocês. Tchau, tchau. ありがとうございました。 Tchau, tchau. Oyasumi-nasai, minasan. Tchau, tchau a todos. Nada, né, Yoshie? Tchau. Vamos encerrar.